Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos a mais um vlog literário. Hoje eu trouxe para vocês a parte 3 do vlog de O Despertar da Lua Caída, da Sarah E. Parker. Esse livro tem dividido opiniões, né, entre os leitores, e eu decidi trazer para vocês um vlog um pouco mais comentado, né, dividir em 3 partes, né. Nesse vídeo eu vou dar minhas últimas impressões sobre o livro e veredictos de se eu gostei ou não, se você deve ler, o que eu achei, né. Então, pega teu café e vamos embora comigo para mais um vlog literário. Depois que o Khan salva a nossa protagonista, né, de ser ali executada, acontecem algumas coisas aleatórias, né? Eu tenho que dizer que são aleatórias porque não fazem muito sentido ali na trama. Acontecem de repente e depois não servem meio para nada. Eles acabam indo para um local próximo das planícies botânicas. E a nossa protagonista, ela fica intrigada do porquê o Khan tem tanto interesse nela. Então, assim, ela ainda tá estranhando muita coisa, ela não confia nele, ela tá tentando descobrir o que ele quer com ela, né? Sabemos que ele é o rei do Lume, né? O príncipe que executou o próprio pai e assumiu o trono. Então, assim, na cabeça dele é meio sanguinário, né? E ela tem uma ideia muito distorcida de como é o reino do Lume. Até então ela estava no Grado, que é um reino que tem ali um poder opressor sobre ele, né? Que tem a Guilda dos Nobres e que é um sistema político corrupto. Inclusive, eu, particularmente, não sou uma super fã do Grado, né? Embora ali eu acho que a rainha do Grado ela tenha uma notoriedade, sabe? Eu achei o que ela fez foi legal. No entanto, ela foi logo silenciada, né? Então, existe ali um rei tirano, que é o Kedok Veyor, o irmão, um dos irmãos do Khan. Não sabemos muito sobre como esse reino do Grado surgiu, como foi que os Veigos chegaram lá, porque até então a gente compreende que os Veigos, eles são naturalmente do Lume, tá? Eles nasceram no Lume, o trono deles é lá, né? Iniciou lá até então. E como ele foi parar e como o Kedok se tornou rei do Grado, ninguém sabe. Infelizmente não tem muito detalhe da história, como eu falei pra vocês, apesar de ser um universo muito legal, um universo que, assim, novo, né, criado do zero, que tem criaturas diferentes, únicas, que tem linguagem própria. Infelizmente não foi tão bem explorado quanto eu gostaria que fosse. Tem coisas ainda que ficaram meio pendentes, coisas que as explicações eram meio vagas e, apesar de ter um glossário gigante, você ainda se sente perdido em muitas partes, tá? Compreendemos melhor também sobre o Breu, como é que era o sistema político de lá, porque até então estava tudo muito confuso. Quem é que governava o Breu? Por que agora tem um Veigo lá? E porque eles redominaram aquele plano, aquele universo, a gente não compreende muito bem até então. E isso vai sendo explicado através do diário da Elohim Nivan. Continuando sobre o Breu, a gente compreende que os Nivans eram os governantes de lá, até que os soberanos, né, e o filho e o herdeiro mais velho são assassinados. Eles foram assassinados enquanto dormiam, né? Foram envenenados. E a única sobrevivente é a princesa Eloin, né? Ela estava com seu dragão no momento em que tudo aconteceu, então ela meio que foi poupada. Só que isso é bem óbvio, principalmente quando você lê o livro, você sabe quem foi que matou eles. E o porquê também. Acredito que a Eloin, né? E eu já comentei essa teoria pra vocês. É uma pessoa super poderosa e que tem presença, fora que um certo alguém queria governar o Breu, né? Com a sua vida e o seu reino nas mãos de um conselho, a Eloine se vê atada com o seu destino, né? Ela acaba recebendo ordens de se casar com o príncipe do Lume, né? E que é um dos gêmeos, né? Justamente o gêmeo de Kedok, que é o Tyron. E ela, até que ela complete a maioridade, ela está sendo obrigada a viver no Lume, conhecer um pouco da cultura deles e tudo mais. Ela acaba sofrendo muito porque ela é natural do Breu e cada reino tem suas características físicas e, obviamente, né, o, o, uma das características, não só físicas, mas culturais, é em relação ao clima, né? O Breu, ele é mais ao sul, é mais gelado, é frio, é mais escuro, é narrado, né? As características que são expostas são essas, e que o Lume é um lugar um pouco muito mais iluminado, com muito sol, é, que tem que é muito quente. Então, assim, esses mundos não se batem muito bem. Então, a Eloine e o seu dragão acabam sofrendo muito com essa mudança de cenário. Enquanto isso, o rei do Lume e Tyron, seu filho, começam a governar o Breu, né? Começam a organizar as coisas até que o casamento seja possível, né? Seja concretizado.
Nesse processo, lembrando que aí a gente tá num momento diferente da história, tá? Aqui a gente tem uma separação de quase mais de 100 anos, tá? Aqui no caso eles não falam anos, eles falam ciclos, não, fases. Tem uma diferença de 100 fases, que são a equivalência a 100 anos, né? Tem muito mais que isso. Já que o diário é contado quando Elohim ela tem apenas 9, quando ela tem 18, 19, 20 e 21 anos, né? Durante esse período que ela escreve seu diário. E são essas informações que a gente tem. Quando ela é salva pelo Khan, né? No Coliseu, ela acaba indo parar justamente nessas planícies botânicas que eu falei pra vocês. E ao fugir do Khan, tem uma série de acontecimentos aí que rolou, né? Que eles estavam tendo algumas interações, a gente estava começando a gostar mais deles como casal. E aí, de repente, ela resolve fugir, né? Ela foge e ela vai parar em uma tribo chamada Koju, que é uma espécie de tribo que tem ideologias, cultura bem diferentes do que estamos acostumados, do que a nossa protagonista está acostumada. E ela ela se mete uma enrascada danada lá, porque eles não falam o mesmo idioma, pouquíssimas pessoas compreendem ela e tentam traduzir ali o que está acontecendo, mas mesmo assim ela acaba se encaminhando para uma situação que eu não consigo nem explicar para vocês. Que é assim, alarmante, porque não faz o menor sentido. Aquele momento ali foi um surto, um negócio bem aleatório que aconteceu e que no fim das contas não serviu muito pra muita coisa não, tá? Quando você acha que aquela situação vai dar um up, que vai mudar um pouco o cenário, que vai fazer com que a nossa personagem comece a enxergar o que ela deve viver de fato, né? E que a vingança não é tudo, porque até então ela só é movida através da vingança, né? E sabendo que não só existe isso, é que tem outras coisas que a gente pode aproveitar, né? Então, assim, o que vai ser dela depois que ela concretizar a vingança dela? Ela não pensa nisso. Ela não quer se envolver com as pessoas, com os lugares, com as coisas que ela gosta. Ela não tem. Ela não quer ser curiosa, ela não quer saber mais sobre nada, porque ela não quer apego. Ela não quer ter que perder alguma coisa, sabe? Porque tudo que ela amou, que ela tocou, que ela desenvolveu algum afeto, ela acabou perdendo. Então, assim, ela tem esses sentimentos, e é até compreensível que ela sinta esse medo, né? Só que ela precisa compreender que as pessoas morrem, né? Independente do curso da história, independente se alguma coisa acelerou esse processo ou não, pessoas morrem, tá? E não dá pra se viver sozinho no mundo, né? Então, assim, não é à toa que se vive em sociedade. Aonde quer que você vá, tem uma sociedade, né? Você constrói as coisas mais rápido quando tá em grupo, né? Não é à toa que ela fez parte de um grupo por tanto tempo, porque tudo que ela buscava, ela realizava através desse grupo rebelde. Então, assim, a visão que ela tem não muda. Depois disso, ela volta de novo a ser quem ela continua sendo desde o início do livro, se não pior, né? Porque ao longo parece que houve uma desconstrução da personagem, porque ela começa sendo uma personagem assassina, super forte, inteligente, justiceira, e acaba se tornando meu Deus, uma pobre coitada, né? Assim, tipo, a gente só vê ela sofrer, basicamente, e isso também. E o combustível dela é vingança, só isso. Depois que ela consegue sair dessa enrascada, que ela também é salva pelo Khan novamente, ela de fato acaba indo para Doma, que é a capital do Lume. E lá ela começa a ter outros flashbacks, né? Ela teve alguns flashbacks estranhos quando ela estava no clã, mas resolveu dizer que era coisa da cabeça dela, que ela tá ficando doida, né? Pra você ver que ela se nega a se reconhecer quem ela é. Ela não quer ter de volta o passado dela. E quando ela chega no Lume, ela começa a ter outros flashbacks, porque de alguma forma ela já esteve naquele lugar e não se lembra. E por mais que algumas coisas sejam reveladas para ela, ela não quer saber, ela não tem o desejo da curiosidade de saber quem ela é, quem ela foi, o que ela viveu, as pessoas que ela conheceu, né? Quando ela chega no Lume também conhecemos novos personagens, né? Eles são apresentados pra gente, como a Veia, que é a irmã mais nova do Khan. Muito legal ela, eu gostei bastante. Inclusive, ela é a pessoa que vai atrás de alguns segredos da Elohim Nivan, que acaba sendo revelada como a nossa protagonista Rave. Na verdade, o nome dela é Elohim Rave Nivan, né? Então, assim, por alguma razão, ela se lembra do seu sobrenome, mas não lembra quem ela é. E a Vega, ela decide que tem alguma coisa errada, que tá faltando peças serem encaixadas, que não faz sentido
tudo o que aconteceu quando ela partiu, né? Quando a Eloise partiu, quando ela foi embora do Lume, né? Porque aconteceu várias coisas, né? Muitas coisas. E no diário dela a gente vai descobrir o porquê. Então, a Veiga sabia que ela tinha um diário que carregava com ela onde ela fosse. Então ela decidiu ir atrás desse diário, que tá no Breu. Apesar de a Veia não estar tão presente no livro, né, e ter pouca aparição no livro, ela desempenhou um papel muito legal, muito importante, né, nessa história, que foi gerar ali o tal plot, né, porque que inclusive não é nem um plot de verdade, né, gente? Aquelas revelações que a gente teve no final, a gente já sabia, já era previsível, já tinha se tornado óbvio, né, em alguns momentos do livro. Então, esse livro não tem um plot interessante, creio que seja o que acontece no meio do livro, né? Não é no final. Essa autora ela não segue uma receitinha, né, de bolo. Então, assim, que pode ser uma coisa positiva ou não, sabe? Eu estou acostumada com a jornada do herói, com a criação de uma trama, né, formada com base em 3 atos. Então, eu passei boa parte do livro esperando por um plot no final. E se foi aquilo que eu li, não é um plot, minha gente. Pelo amor de Deus, aquelas revelações, segredos contados no final, não é um plot que a gente já sabia, desde praticamente metade do livro, pouco mais da metade, né? Entre 60% a 80% aí do livro, a gente já vai descobrir muitas coisas. Ou então, se você não sabe exatamente, se você ainda duvida, mas ainda assim tem umas coisas, tem uns detalhezinhos que faz você suspeitar de algumas coisas. É o minimamente, né? Se você prestou atenção no que você estava lendo, pelo menos. Inclusive, a maioria das minhas suspeitas eram de fato reais, sabe? Somos apresentados a outros personagens, mas que não valem a pena citar aqui, porque eles quase não tiveram presença na história, sabe? Não tiveram grandes. Não tiveram grandes importâncias, não teve grande importância até agora. Não me apeguei a nenhum personagem, a não ser talvez a própria Eloine, né? Ela assim, é interessante, a história dela é interessante. E mesmo sendo revelado que a Eloine é a Rave agora é uma outra pessoa, porque ela perdeu a memória dela, ela perdeu quem ela era. Então, é como se fossem duas pessoas diferentes. Bom, e aí a gente continua vendo a maior parte do livro, ela se recusando a ser a descobrir quem ela era, né? E tentando fugir do que ela gostaria de ter agora. O Khan, meu Deus do céu, ele gira em torno dela, né? Nem parece que ele é o rei do Lume, porque a gente não tem tanta interação dele sendo um governante de verdade, sabe? Acontece uma coisa ali, ele vai lá, resolve, mas, tipo, não tem essa representação dele como um governante, nem parece que ele é um governante, sabe? Embora o Lume seja um dos reinos mais, assim, que aparenta ser justo, que tem um pouco mais de prosperidade do que os outros, sabe? Ele é um governante mais nobre, digamos assim, né? E tem a irmã dele, né, que também ajuda bastante. E o imediato. A Raven, ela tem vários segredos. Alguns delas vão sendo revelados, outros a gente fica sabendo apenas por migalhas, assim, que são jogadas ao longo do livro e que você precisa juntar as peças para compreender. Fato. O que aconteceu com ela depois que ela perdeu a memória, que supostamente ela morreu, né? Também é revelado pra gente, né? Que ela era uma cotovia de fogo. Basicamente é isso, como ela era chamada. Se você não entendeu isso, eu vou te explicar agora. Bom, quando a Raven, quando a Eloy morreu, o seu dragão, Slatra, pegou ela, levou elas pro céu, provavelmente soprou uma espécie de fogo, não sei que tipo de... Não é muito bem explicado o que é aquilo, mas enfim. E ela se solidificou junto com a Raven, junto com a Eloy. E elas despencam do céu em um local e o que estava solidificado, né, acaba se partindo em vários pedaços. Nesse processo, a Eloy acabou ficando viva. Ela acordou sem entender nada, né? Ela perdeu todas as memórias que ela tinha até então. E acabou sendo capturada numa carroça e acredito que vendida, né? Essa parte não é muito bem contextualizada, mas dá a entender que ela foi ou capturada ou foi vendida, enfim. É o que acontece muito também ali na região do Grado, né? Que existe um tráfico de pessoas, né? De nulos. E ela não sabia falar, ela não conseguia se comunicar, é como se ela tivesse nascido de novo. E ela acabou num lugar chamado Rings de Kindard. Eu acho que é assim que se fala. Que é um lugar que tem uma arenas de luta, né? Rings de luta. E nesse lugar ela passou maus bocados, sabe? Realmente existem alguns gatilhos referentes a isso, né? E se você for juntando as pecinhas que ela vai te dando ao longo do livro, você percebe o que aconteceu lá e que ela escapou
por alguma razão, e que ela ali foi uma sobrevivente, né? E foi nesse momento da fuga dela que ela também perdeu alguém muito querido, né? E essa pessoa ensinou ela a falar, a escrever de novo. Pronto. Aí, a partir desse momento, a Eloine já não existia mais. Agora era a Raven, por alguma razão. Ela perdeu toda a memória. E outro detalhe, muito importante, é que existe uma outra personagem chamada A Outra, que é narrada em alguns momentos do livro. Ela tem um capítulo específico para ela em alguns momentos do livro. E você fica muito na dúvida de quem é essa pessoa que tá ali assumindo o corpo da Raven. Parece que ela meio que tá possuída. A gente não sabe se é uma deusa que tá assumindo o corpo dela. A princípio, eu achei que fosse Claude. Depois, quando eu ainda não sabia que a Eloine era a própria Raven, eu achei que fosse a Eloine. Depois eu comecei a achar que era a Eloine, tipo, que eram as memórias da Eloine na Raven. Alguma coisa assim do tipo, e ela assumia uma outra forma. Entendeu? Como se a Eloine tivesse assumindo o controle da mente dela, ou alguma coisa assim. Mas depois eu comecei a desconfiar de outro ser, que foi a Slatra, né? Que era o dragão dela. Porque se você pensar assim, depois que você descobre que a Raven, na verdade, é a Eloine, não faz sentido que a Eloine esteja na mente dela, ou coisa do tipo, porque elas são a mesma pessoa, né? Só perdeu a memória. Entre aspas, né? São a mesma pessoa, entre aspas, né? E não fazia sentido ser a Claude, porque no início dá a entender que é a Claude que assume o corpo dela. Mas não é, porque... Eu pensava nisso por causa dos poderes, né? Mas a Raven, ela tem os poderes de Claude, mesmo sem a outra estar ativa. Então, não fazia sentido também. Começou a fazer sentido que era Slatra a partir do momento em que uma personagem falou que ela brilhava muito. Aí eu, pô, a Slatra brilhava quando ela estava no breu, porque é uma característica dos dragões, né? Inclusive ela é assim, ó. Essa aqui é como são os dragões do breu, né? Eles são brancos, brilhantes, muito diferentes dos outros, né? Do grado e do grado e do lume. Então, começou a fazer sentido que era Slatra. E no final, se confirma. Eu achei genial, eu achei top de categoria, porque afinal foi Slatra que acabou deixando a Raven viva, né? São duas em uma agora. E às vezes ela assume o corpo da Raven. Pois é. É como se a Slatra fosse uma hospedeira, mas ela trata a Raven como hospedeira. Que é como se... Porque a Raven, né, a Eloine, de fato morreu. Ela de fato morreu. Ela levou uma facada no coração, se não me engano. E naquele processo em que a Slatra se solidificou e colocou alguma coisa dentro da Raven, aquilo fez com que ela ressuscitasse. Eu achei genial essa parte, eu gostei muito, muito interessante. Me pergunto quando é que a Raven vai perceber isso, né? Que na verdade a outra é Slatra, não sei se ela já sabe. Enfim, tudo que a gente entende sobre essa interação entre as duas é que a Raven, ela às vezes acorda, né, com um apagão. Ela não se lembra o que aconteceu e às vezes ela tá banhada de sangue. Muito interessante. Falando um pouco mais sobre o Cano agora, né? Já falamos muito sobre a Raven, sobre a Eloine. Pra alguém que decepou a cabeça do pai para assumir o trono, ele não parece ser um governante. E quando eu digo isso é porque ele passou boa parte da vida dele, depois que a Eloine morreu, caçando as partes do dragão dela. E segundo, porque a gente não tem muita interação com ele sendo um governante. Tipo, vou lá fazer umas estratégias, ver como é que tá o reino. Na verdade, tudo gira em torno da Raven o tempo todo, e essa obsessão dele de ir atrás dela, de fazer com que ela se lembre do passado, né? E tentar entender quem ela é, o que aconteceu com ela. Enfim. E aí fica nisso, né? Ele salva ela umas 2, 3 vezes, e aí ela quer ir embora, ele deixa ela embora, só que ela não vai, ela fica. E aí eles se encontram, aí eles brigam de novo, aí ela vai embora, eles fazem um trato, dizem que vão conversar, essa conversa nunca acontece. Chega o fim do livro e não ocorre, né? Você fica esperando que eles se acertem, que aconteça alguma coisa. Porque por mais que a Raven não tenha as memórias da Eloine, ela gosta dele, e a gente vê isso claramente, né? Ou seja, ela se apaixonou uma segunda vez pelo Cano. Fora isso, a gente tem a Kaysari, né? A Kaysari Veiga, que é a filha da Eloine, né? Fatos. Inclusive, se você for ver lá na árvore genealógica, você já fica sabendo logo de cara, né? Então, nenhuma surpresa no final. A Kaysari é uma personagem que aparece pouquíssimo também no livro, mas que parece carregar muitos mistérios também. Ela é a atual portadora da tiara da Pedra do Éter, né? Então,
ela ouve a voz dos deuses, a canção dos deuses, assim como sua mãe, né? Assim como a Elohim, assim como a Rave, de certa forma. É, como eu já falei, eu não compreendo muito os mistérios dessa tiara, sabe? Não ficou muito claro pra mim no livro, então eu não vou nem perder assim, meu tempo tentando explicar pra vocês. Mas a Kaysari, ela se diz ser apaixonada por Kaelis, né? Que é o deus do éter, ou deusa do éter, não lembro exatamente. E, tipo, depois ela some. Ela vai embora e some. A gente só fica sabendo dela no final do livro, né? No epílogo. Então, é um personagem intrigante, mas que não teve nenhum palco. Eu queria saber um pouquinho do que ela viveu, né? De como foi a infância dela, de como ela cresceu, né? Porque ela cresceu sem a mãe, presa no breu, né? Ela ficou um tempão sob os cuidados do pai dela, que é o Tyron, né? E ela ficou presa lá, né? Tanto é que uma das formas que ela, a primeira oportunidade que ela encontrou, ela fugiu de lá. E agora ela se encontra desaparecida. Tanto é que o rei do Breu, o Tyron, contratou um caçador de recompensas para ir atrás dela. Um caçador de recompensas que a gente conhece. O Rek Zarus, né? Que foi a pessoa responsável por prender a Raven. E adivinha onde ele vai parar? Oh, rapaz, você foi correndo pra ratoeira, querido. Que lamento. Enfim, essas cenas são muito satisfatórias, de fato, mas tipo, não, não dá pra carregar o livro todo nesses últimos capítulos finais, né? Porque são os mais interessantes, na minha opinião. Ah, tem a Pre também. Lembra que falamos sobre a Pre? A Pre, que é a cotovia, ou cotovia, não sei, cotovia, da Rave. Pre, na verdade, é de preciso de você. Eu compreendi isso um pouco depois, eu levei um tempinho pra assimilar. Porque, na verdade, no original é need, de I need you, né? Porque, na verdade, foi traduzido. Então, o que é pre pra gente, na verdade, é need, pra quem tá lendo no idioma original. Então, sei lá, me acendeu uma luzinha quando eu vi isso. E aí, na verdade, essa mensagem ela tá escrita de um lado só, né? I need you, eu preciso de você. E aí, quando você dobra a cotovia em formato de um pássaro mesmo, né? Que cotovia é um pássaro. E aí, essa palavra, ela fica visível em uma das abas, né? Então, assim, eu compreendi muito bem que alguém muito importante tinha enviado essa cotovia para Rave, né? Eu imaginava que tinha sido para a Elohim, né? Depois que eu descobri que a Rave e a Elohim e tudo se encaixou, eu tive essa certeza de que alguém tinha mandado para ela. Só que não fazia sentido ainda porque ela morreu, né? Para todo mundo, a Elohim tinha morrido. Então, quem quer que enviasse essa cotovia já saberia que ela jamais chegaria ao seu destinatário. O que também não faria sentido, porque se você está enviando uma carta para alguém que não existe mais, essa cotovia, em tese, que é movida à magia, ela não deveria ir atrás dessa pessoa, né? Não deveria nem conseguir ser ativada. Então, assim, a pessoa que enviou essa cotovia foi surpreendente, porque eu não imaginava. Eu pensei que poderia ser qualquer pessoa, mas foi uma que eu não imaginei que tinha sido. E se você não entendeu, eu vou falar agora. Vamos lá. A filha da Elohim mandou aquela cotovia pra mãe, entendeu? Sacou? Só que a Elohim morreu, né? De certa forma, ela tá morta mesmo, porque a Raven não se lembra quem ela é. Não se lembra de ser a Elohim. Então, essa cotovia chega pra Raven, porque mesmo que ela não se lembre quem ela é, mesmo que ela esteja só vivendo com o nome Raven, ela ainda é a Elohim. Então, essa cotovia chegou pra ela. E ela ficou com ela, né? A gente lembra, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que ela tenta devolver essa cotovia de novo pro remetente, porque ela sabia que não era pra ela? E que tava meio chuvoso nesse dia, tava tendo uma tempestade, e que ela, né, sopra a cotovia de volta pro ar e pede a Chloe que encontre o destinatário. E essa cotovia volta pra ela de novo, então ela decide ficar com ela. Vocês lembram que eu falei isso, né? Pronto, desde o início era pra Rave mesmo, nunca foi pra outra pessoa. E quando ocorre, né, de ela perder mais uma amiga dela e iniciar aí a sua caçada por sede de vingança, ela escreve uma mensagem nessa cotovia, né, na Pre, e ativa, né, as dobras de ativação de envio e a cotovia vai-se embora, né? Ela volta para o seu remetente. E no final, a gente vê ela voltando, sim. No caso, ela tá chegando pro seu remetente, né? E nesse momento a gente fica tipo, pasmem, meu Deus, era a Kaysari. Kaysari escreveu aquela cotovia pra mãe. Eu fiquei impressionada. Imagina a cara de surpresa da nossa garotinha, hein? Ai, gente, eu tenho tanta pena dela. Tenho muita pena da Kaysari, viu? Muita pena, bichinha. Enfim, cresceu no breu, naquele lugar horrível, né?
Tinha tudo pra ser uma pessoa meio ruinzinha, né? Porque ela cresceu sendo criada pelo Tyron. Péssima. Enfim. O meu veredito. Que é a parte mais difícil, né? Porque eu queria muito ter amado esse livro, mas eu não consegui amar. Mas eu também não odiei, gente. Não foi tão ruim assim, tá? Dá pra, sim. Dá pra ler, mas você não pode esperar muito. Não dá pra esperar muito desse livro. Não dá. O Despertar da Locaída é uma leitura polarizada. Se você aprecia prosa poética, romance proibido e personagens traumatizados em um cenário de fantasia gótica, pode se encantar. É verdade que você vive um Enemy to Lovers com enredo. Eu não quero de amores, não é meu favorito, mas também não é o J. Se preferir um ritmo acelerado, relações mais equilibradas ou um world building expansivo, pode deixar a experiência um pouco frustrante. Mas no final, você é quem decide se vai gostar ou não. Então, assim, eu super sou a favor de você ler pra descobrir se você vai gostar ou não. Eu não gosto dessa ideia de, não leia de jeito nenhum. Só se o livro for muito ruim mesmo, sabe? Não tiver nada a agregar. Mas eu acho que tudo é um aprendizado, né? Se você, por exemplo, é alguém que pretende escrever um livro no futuro, esse é um excelente livro para você ler e entender o que não fazer, sabe? Por mais que receitinha de bolo seja repetitivo para todo mundo, acaba que funciona melhor, principalmente se esse é o primeiro livro. E pelo que eu sei, esse é o primeiro livro dessa autora. Então é interessante que você seguir de alguma forma, até que você tenha a capacidade, a autonomia, o preparo para escrever um livro diferente, sabe? Eu sei que de certa forma, é interessante a gente não ser repetitivo, de fazer algo diferente, mas também não adianta a gente fazer algo muito diferente e ninguém gostar, né? Então, assim, como eu falei, né? Esse livro, ele tá vindo com muitas polêmicas, muitas pessoas dizem que não gostaram. De fato, o enredo é muito fraco, mal construído, muito ruim mesmo, gente. Tipo, não tem uma boa base. Você fica girando em círculos, espera que algo aconteça e não acontece. Mas eu não vou dizer que o livro é de todo ruim. Pô, pelo menos essa é pela edição, gente. Foi muito bem trabalhado. Você vê que foi. Que teve um certo esforço, sabe? Quando você olha para esse glossário, quando você olha para essas árvores genealógicas, guia de pronúncia, pô, foi tudo muito bem pensado, sabe? Então, eu não tô condenando o livro, não, tá? Vocês super recomendo que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Mas, obviamente, se você não quiser gastar entre 50 e 80 reais nesse livro, eu recomendo que você adquira o e-book. Pelo menos deve ser mais barato, tá? Pelo menos aí, ou então ver a amostra grátis no Kindle e vai começando a ler, se você quiser se interessar, né? Mas, como eu tô dizendo, depois de um certo ponto, a história fica dando voltas sem fim, né? Enfim, não consigo odiar, tá? Não consigo odiar. Apesar de gostar de histórias com um pouco mais de profundidade, sobretudo com questões políticas, guerras e conflitos, sabe? Porque esse livro quase não tem conflito. Então, acho que o conflito é com a própria personagem. Mas é isso, tá? Me digam aí se vocês vão ler, se vocês já leram, o que acharam, né? Se você vai ler, me conta aí. Você decidiu ler por causa da minha resenha ou porque você já ia ler mesmo? Me diz aí o que vocês acharam também quando ler, quando finalizarem. Volta aqui e me conta se eu realmente estou errada, se não. Enfim, né? Cada um vai ver as coisas de uma forma diferente. Eu li umas resenhas que uma pessoa falou várias coisas ruins sobre coisas que eu gostei, gente. Eu vou fazer o quê, né? Cada um vê o mundo de uma forma diferente e, obviamente, que vai ter opiniões diferentes sobre uma mesma coisa, que talvez, enfim, sejam completamente opostas. Mas é isso, se vocês quiserem ver a resenha de fato, né, porque esse aqui foi o vlog, se vocês quiserem ler a resenha completa, vai ficar disponível no meu blog e no meu perfil do Scooby, então não se esquece de me mandar uma solicitação de amizade no Scooby, de me seguir no Instagram e de se inscrever aqui no canal, tá? É muito importante que você se inscreva, deixe o seu like se você gostou, tá certo? Se você não gostou, pode dar dislike também, sem problemas. A gente tá construindo, né? A gente tá entendendo aqui, eu estou entendendo o que vocês gostam ou não, o que eu posso melhorar ou não, enfim, né? Bom, e esse foi o vlog de O Despertar da Lua Caída. Sim, estou aguardando por um próximo volume. Não sei se vai ter, né? Devido a todas as críticas que teve sobre o livro. Mas eu topo sim para que tenha, porque todo mundo merece uma segunda chance. E eu sei que, geralmente, os primeiros livros de sagas, ou séries, ou trilogias, não costumam ser tão bons quanto a sequência, né? A gente tem aí um monte de exemplo para ver e dar, né? Então, assim, não julgo o livro por um único ponto, né? Então,
Se eu não gostei de algo, tem alguma outra coisa que eu vou gostar. Nem que seja a edição, como eu falei aqui, essa edição é perfeita. A escrita maravilhosa. Eu gostei muito da escrita dela, só não teve impacto, infelizmente, né? E é isso, eu espero o próximo vlog. Eu acredito que o próximo vlog vai ser sobre a Quarta Asa. Eu já li a Quarta Asa, né, o primeiro volume, mas eu ainda não li o segundo nem o terceiro e eu estou muito ansiosa pra ler. Aí eu vou reler a Quarta Asa e eu vou fazer um vlog sobre comentários, né? Como alguém que já leu o volume e tem, né, já um certo conhecimento. Vai ser um vlog um pouco grande, porque eu vou conversar bastante aqui com vocês, mas assistam completos, tá certo? Até o próximo!